Você construiu uma máquina do tempo? Em um DeLorean, do jeito que penso? Se for construir uma máquina do tempo em um carro, por que não fazê-lo com estilo? O carro DeLorean ficou famoso graças aos filmes De Volta para o Futuro. A verdadeira empresa que fabricava os DeLoreans faliu poucos anos após começar. O que houve? A história da DeLorean inclui guerra, agentes do FBI e um negócio de drogas milionário que fracassou. É uma história de sucesso meteórico nos negócios e queda desastrosa. Com riqueza, fama, drama e um Chief Executive Officer excêntrico, tudo no verdadeiro estilo DeLorean. Para entender tudo isso, precisamos viajar de volta no tempo. Nossa história começa nos anos 1920 em Detroit, Michigan, centro da indústria automobilística e casa das três grandes. Ford, General Motors e Chrysler, todas fabricavam seus veículos orgulhosamente na cidade e já empregaram 1 em cada 5 pessoas de Michigan. Foi também aqui que um gênio automotivo, John DeLorean, nasceu. Seu pai, um imigrante romeno, trabalhava como organizador sindical para a Ford Motor Company. Mas seu inglês limitado e falta de educação impediram uma posição mais alta na empresa. Desde jovem, John DeLorean mostrou interesse por tecnologia e se destacou nos estudos. Ele foi aceito no Instituto de Tecnologia Lawrence, onde voltou sua atenção para a engenharia industrial. Seu futuro era promissor, mas sua vida pessoal se tornava sombria. Os pais de John se divorciaram e seu pai virou um viciado recluso. John foi convocado para a Segunda Guerra Mundial e serviu 3 anos no exército. Após tudo isso, John percebeu que, apesar de querer engenharia, precisava ajudar a família, pois viviam em condições precárias. Assim, John conseguiu emprego vendendo seguros de vida. Não era algo de que ele gostasse particularmente, mas foi nesse trabalho que ele adquiriu muitas habilidades de comunicação, que o ajudaram a se tornar um grande vendedor. John ficou entediado no trabalho até surgir uma oportunidade em um programa de pós-graduação do Instituto Chrysler para engenheiros automotivos. Após se formar, John entrou na engenharia da Chrysler e depois conseguiu um emprego melhor na General Motors. John começou na divisão Pontiac e, com dedicação e mentores, rapidamente tornou-se engenheiro-chefe da Pontiac. John gostava de carros esportivos europeus, especialmente os feitos por Enzo Ferrari. Então, quando foi colocado no comando da Pontiac, DeLorean decidiu que a América deveria ter sua própria versão de um carro esportivo potente, e ele liderou o desenvolvimento do Pontiac GTO. Foi arriscado, pois os chefes da General Motors não aprovaram a ideia, já que tinham carros potentes como Camaro e Corvette. Mas John confiou em si mesmo e valeu a pena. O público adorou, e John virou chefe da divisão Pontiac, tornando-se o mais jovem chefe de divisão da General Motors. Aos 40 anos, John aprimorou o GTO e ajudou a iniciar a era dos muscle cars nos Estados Unidos da América. No entanto, John já pensava em seu próximo desafio, criar um carro de luxo potente. O problema era que a Pontiac não tinha recursos, então John convenceu seu chefe a transferir fundos de outra divisão para a equipe. E em pouco tempo, John liderou o desenvolvimento do Pontiac Grand Prix 1969. Mais uma vez, John arriscou com um carro que muitos executivos consideravam má ideia. Mas mais uma vez, os números de vendas foram ótimos, e John ajudou a impulsionar a reputação da marca. John DeLorean ganhou fama ao aparecer em revistas, entrevistas na televisão e eventos automobilísticos. Sua imagem foi ainda mais fortalecida, já que ele era quase o completo oposto dos outros chefes automotivos de Detroit. Todos eram idosos de terno preto e gravata, mas John DeLorean era jovem, de cabelo comprido, usava tênis e camisa aberta. Ele fazia as coisas de forma diferente e era muito carismático, e assim começou a desenvolver uma imagem de alguém um pouco fora do comum. Ele frequentava festas de celebridades e namorava atrizes e modelos famosas. Ele conheceu sua terceira esposa ao vê-la na capa de uma revista. A General Motors sabia que tinha uma estrela do rock em suas mãos e, se ele pudesse se tornar o rosto da equipe de desenvolvimento, isso ajudaria a impulsionar ainda mais as vendas. A General Motors novamente promoveu John DeLorean, tornando-o o chefe da Chevrolet, sua divisão mais valiosa. Na época, a General Motors era a maior montadora do mundo. Então, John estava, é claro, empolgado por estar subindo de cargo tão rapidamente. No entanto, essa promoção não poderia ter vindo em um momento pior. A Chevrolet estava passando por uma fase muito difícil, pois estava completamente atrasada com sua produção e enfrentando enormes atrasos.
o que permitia que os concorrentes dominassem o mercado. No entanto, assim como ele havia feito na divisão Pontiac, John mudou a situação da Chevrolet ao acelerar a produção, simplificar projetos, reduzir custos e melhorar a reputação da empresa. A imagem pública e a personalidade tranquila de John contribuíram para seu crescimento, porque John foi um dos primeiros líderes a viver publicamente uma vida tão emocionante. Ao perceber o sucesso de John nas vendas, a General Motors decidiu aproveitar sua fama para promover o novo sedã compacto Vega. John voltou às suas táticas de vendedor de seguros e começou a promover o Vega como o produto de maior qualidade que a Chevrolet já fez, dizendo que ele poderia superar qualquer carro europeu em dirigibilidade e aceleração. Ambas as afirmações eram falsas, pois o Vega teve problemas de engenharia, confiabilidade e segurança. Apesar das declarações absurdas, os americanos compraram o Vega porque John recomendou, vendendo mais de 270 mil unidades. John logo virou vice-presidente da General Motors, e muitos acreditavam que ele se tornaria presidente da empresa. Mas isso meio que assustou os executivos da General Motors. A excentricidade e o estilo incomum de John eram muito imprevisíveis. Ele nem sempre fazia o que era esperado dele, e alguns executivos achavam que seu estilo de vida aparentemente rock and roll não dava à empresa o tipo de estabilidade que uma organização como a General Motors precisava, e assim começaram a brigar com John por causa de suas ideias para o futuro da General Motors. Veja, John não gostava de ter que vender o Vega e queria voltar a fabricar carros que o empolgassem. Ele queria competir com as Ferrari GTOs, não com os Fuscas da Volkswagen. O que ocorreu depois ainda é debatido. Alguns dizem que após John discursar e expor falhas e executivos da empresa publicamente, a General Motors perdeu a paciência e o forçou a sair. Outros dizem que John achava a empresa corporativa demais e limitava-o. Ele se cansou de agradar executivos conservadores e pediu demissão. Independentemente da verdade, John estava fora da empresa e pronto para a maior aposta da carreira. Por 50 anos, os Estados Unidos da América não tiveram novos fabricantes de carros, pois desafiar as três grandes era insano. Mas John DeLorean era um pouco louco e muito ambicioso. Então decidiu arriscar e abrir sua própria montadora, usando seu prestígio e conexões no setor automobilístico. Em 1973, John fundou a DeLorean Motor Company, e queria que seu primeiro carro fosse um esportivo, construído do zero, algo que pudesse mostrar ao mundo o que ele teria realizado na General Motors se não fosse pela interferência e restrição de outros executivos, algo que simbolizasse o futuro e mudasse o mundo. Para isso, John recrutou o fundador da Lotus, Colin Chapman, para projetar o chassi, e DeLorean desenhou a carroceria. Além de Giorgetto Giugiaro, designer da Ferrari e Alfa Romeo, John recrutou engenheiros da General Motors. Eles criaram um carro esportivo futurista, com portas-asa de gaivota, motor traseiro e feito de aço inoxidável. Na época, muitos esportivos europeus enferrujavam facilmente por usarem metais finos para reduzir o peso. Mas o aço inoxidável não enferruja tão facilmente. Então, ele não só dava ao carro uma aparência brilhante e futurista, como também ajudava a proteger o carro contra o mau tempo. Após montar a equipe certa e usar seus contatos na indústria automotiva, conseguiu as peças necessárias, incluindo um motor potente para dar ao carro a velocidade desejada. O DeLorean Motor Company. DeLorean foi criado como conceito e recebeu o nome DeLorean Motor Company, 12 por John. O problema era que, apesar de impressionante, ainda era só um conceito, e produzir o carro parecia quase impossível, principalmente com o orçamento de DeLorean. John era um vendedor habilidoso e usou sua rede de contatos para arrecadar fundos, vendendo sua visão da empresa a investidores. Porém, construir uma fábrica de automóveis exigia mais dinheiro do que os investidores podiam oferecer, então ele precisava do apoio do governo. Estados Unidos, Alemanha, Itália e Japão, grandes do setor automotivo, não quiseram apoiar a nova empresa de DeLorean, duvidando que competisse com seus rivais. Então, John procurou países que estavam passando por momentos difíceis e precisavam desesperadamente de empregos, pois talvez eles lhe dessem subsídio do governo em troca da criação de postos de trabalho. E havia apenas um país disposto a dar a DeLorean o dinheiro necessário para abrir uma fábrica de carros. E esse país era a Irlanda do Norte. O problema era que isso exigia construir seu negócio em uma zona de guerra.
Entre o fim dos anos 1960 e 1990, a Irlanda viveu o conflito violento chamado The Troubles. Esse período é complexo demais para explicar em segundos, mas aqui vai uma versão simplificada. Católicos no país eram discriminados e privados de direitos civis, gerando protestos e fortalecendo o nacionalismo. O país ficou muito dividido entre os protestantes, que em sua maioria queriam continuar fazendo parte do Reino Unido, e os católicos, que não queriam. O Reino Unido enviou militares para tentar manter a paz na Irlanda do Norte. Mas isso só piorou as coisas, pois fez com que muitos nacionalistas sentissem que estavam sendo atacados pela Grã-Bretanha. Isso levou ao ressurgimento do Exército Republicano Irlandês, que via o conflito como guerra de guerrilha por independência nacional. Os dois lados criaram grupos paramilitares, iniciando muitos combates. Assim, chegou-se a essa situação. Era quase uma guerra civil, pois o país estava muito dividido e as tensões políticas e religiosas eram altas. Assim, a Irlanda do Norte logo virou um local perigoso e violento. Havia constantes tumultos, violência nas ruas, e até mesmo atentados à bomba e assassinatos se tornaram normais. Milhares de vidas se perderam nesse conflito brutal de décadas. Não surpreende que poucas empresas investissem no país, resultando em alto desemprego na Irlanda do Norte. John DeLorean surge com o plano de fundar uma montadora de carros para gerar empregos e impulsionar a economia. O governo do Reino Unido tentava desesperadamente criar paz entre protestantes e católicos e combater o desemprego. Concederam subsídios a John DeLorean para construir uma fábrica de carros em Belfast, Irlanda do Norte. John DeLorean disse depois que nenhum outro país lhe daria financiamento, pois não acreditavam que a empresa sobreviveria. Porém, nenhuma empresa nova queria ir para a Irlanda do Norte. Na época, com todos os tumultos e conflitos acontecendo, a Irlanda do Norte estava tão desesperada por empregos quanto John estava desesperado por financiamento. Então o acordo funcionou para os dois lados. E apesar de toda a violência e ódio acontecendo lá fora, a fábrica da DeLorean se tornou um terreno comum e pacífico entre os trabalhadores católicos e protestantes. Enquanto brigavam nas ruas, na fábrica, os trabalhadores irlandeses atuavam juntos e lançaram o primeiro DeLorean em 1981. John DeLorean mostrou que era possível criar uma montadora do zero e lançar um carro de outro mundo. E, infelizmente, a história de DeLorean não é uma história de sucesso. Apesar de criar esse carro ter sido um triunfo para a DeLorean, isso não fez com que as pessoas corressem para comprá-lo, por bons motivos. O DeLorean Motor Company 12 era um carro americano com design italiano, motor francês e foi feito por trabalhadores sem experiência prévia em fabricação de carros. Nada disso trouxe confiabilidade e o DeLorean foi vendido com muitos problemas. Outro ponto era o preço. O DeLorean Motor Company DeLorean custava cerca de $25 mil, o que hoje seria em torno de $70 mil. Na época, um Corvette custava quase metade, apesar de John querer um carro acessível. Os custos saíram do controle, e além de caro, o carro ficou mal visto porque o primeiro lote teve problemas de engenharia e desempenho. O motor do DeLorean era fraco demais para mover o carro pesado, e por isso o esportivo era tão lento quanto um sedã familiar. Além disso, em 1981, a economia afundou, e ninguém estava disposto a gastar uma quantia exorbitante de dinheiro em um carro esportivo mesmo assim. A economia prejudicou a indústria automobilística e permitiu o domínio de empresas japonesas com opções mais baratas e confiáveis. A recessão e as más taxas de câmbio agravaram a situação da DeLorean. Assim, um ano após o lançamento do primeiro DeLorean Motor Company DeLorean, a DeLorean Motor Company já estava à beira da falência. Mesmo assim, John tinha certeza do sucesso do carro. DeLorean precisava de mais tempo, ajustes e dinheiro, mas isso era ruim para John. Nessa época, Margaret Thatcher tornou-se primeira-ministra do Reino Unido e buscou cortar drasticamente os gastos do governo. Ela achava que já haviam dado dinheiro demais para a DeLorean, então cortou o financiamento do governo para a fábrica na Irlanda do Norte e recusou mais ajuda a John. Desesperado por dinheiro e com sua única fábrica prestes a fechar, John tentou levantar fundos sozinho e buscou qualquer acordo possível. John se importava com sua empresa e não ia deixá-la morrer, por isso teria viajado o mundo encontrando investidores. Seu charme de vendedor acabou, e ele já não convencia ninguém de que DeLorean era uma boa aposta. Ainda assim,
John DeLorean prometeu à sua equipe que encontraria uma maneira de conseguir o dinheiro. Mas quando ele disse isso, ninguém poderia prever o que ele faria em seguida. Um ex-vizinho de John, ao saber que ele precisava de dinheiro, sugeriu rapidamente um negócio que poderia render milhões em pouco tempo. Isso era exatamente o que John precisava. O único problema era que o negócio envolvia a compra e venda de um carregamento muito grande de cocaína, sentindo que não tinha outra maneira de ganhar dinheiro para salvar sua empresa. John aceitou o acordo de tráfico de drogas e marcou uma reunião em um hotel perto do aeroporto LAX, em Los Angeles. Disseram a John que esse acordo lhe renderia milhões de dólares no total, que ele usaria para reviver sua empresa de carros, e assim, John concordou com o esquema. Esse ex-vizinho de John estava na verdade armando para ele e atuava como informante do FBI para tentar reduzir sua própria sentença de prisão. Na verdade, tudo era uma armadilha do FBI. Quando brindavam ao acordo, agentes do FBI invadiram a sala, e John foi preso e acusado de conspiração para obter e distribuir 24 milhões em cocaína. Como tudo foi armado, eles tinham vídeos de John aceitando esse acordo ilegal. De repente, John percebeu que passou de celebridade no auge para alguém enfrentando prisão séria. Em 1984, após 22 semanas de processos judiciais, um veredito surpreendente foi alcançado. John DeLorean não iria para a prisão, pois durante o julgamento, John conseguiu provar que foi vítima de armadilha policial. Apesar de John ter concordado com o acordo, o júri viu tudo como uma armação contra um homem desesperado que estava tentando salvar sua fábrica de carros. Agora, muitos acreditam que o motivo pelo qual o governo dos Estados Unidos da América tentou armar para John DeLorean foi porque isso seria uma grande jogada de publicidade para a guerra às drogas de Big. Processar alguém que na época era uma celebridade de grande nome? O problema foi que o informante do FBI disse ao FBI que John havia sugerido o negócio de drogas, quando na realidade esse não era o caso. Foi claramente uma armação, e assim, John DeLorean foi considerado inocente. Embora isso tenha sido claramente muito afortunado para John, o dano já estava feito. John DeLorean e seu carro esportivo reluzente estampavam capas de jornais e revistas em todo o país. Por causa do escândalo, seu nome se tornou sinônimo de negócios escusos com drogas. A reputação de John DeLorean e de seu pai foi destruída pelas drogas. De modo diferente, John sabia que seu legado estava manchado para sempre. Quando um repórter perguntou se ele voltaria para a indústria automobilística, John respondeu: "Não sei. Você compraria um carro usado de mim?" No entanto, dizem que qualquer publicidade é boa publicidade. Embora John achasse que sua carreira automobilística tinha acabado, toda a publicidade do julgamento foi significativa. Muitos conheceram o DeLorean por isso e passaram a vê-lo como um carro legal e com história interessante. Devido ao escândalo envolvendo John, as pessoas viram tanto o carro ao lado do rosto dele na mídia que passaram a gostar mais do carro do que antes. Por um tempo, a DeLorean Motor Company vendeu mais DeLoreans do que nunca. Mas isso não foi suficiente para manter a fábrica em Belfast aberta, então tiveram que fechá-la. Em 1982, mais de 1.000 trabalhadores foram demitidos, e só 9.000 DeLoreans foram produzidos. Trabalhadores irlandeses protestaram por meses contra o fechamento da fábrica, mas suas frustrações não tiveram resultado. A empresa DeLorean estava morta. Somente em 1985, 3 anos após a falência da DeLorean Motor Company, o DeLorean Motor Company DeLorean virou um ícone cultural. No filme De Volta para o Futuro, a máquina do tempo era o carro, mas em um dos primeiros roteiros, Marty McFly viajava no tempo em uma geladeira de chumbo. Isso parecia bobo demais, então o diretor Robert Zemeckis sugeriu que a máquina do tempo fosse um carro, mas qual? Como muitos, o diretor já tinha visto o DeLorean Motor Company DeLorean em revistas e jornais devido ao escândalo de drogas de John. Ele se impressionou com o visual futurista e o acabamento em aço inoxidável do carro. Assim, o DeLorean Motor Company DeLorean virou a icônica máquina do tempo do filme. Isso gerou histeria pelo carro, e quase todo fã do filme queria um DeLorean Motor Company DeLorean. E claro, à medida que a popularidade do filme cresceu e ele se tornou uma trilogia inteira, a demanda pelos carros DeLorean só aumentou ainda mais. Infelizmente, quando o filme foi lançado, não havia mais DeLorean sendo vendidos em lugar nenhum. A fábrica havia fechado, e quando os jovens fãs do filme puderam comprá-lo, o DeLorean já era uma relíquia do passado.
um item de colecionador que ainda é muito procurado até hoje. Na verdade, hoje em dia existem até clubes de fãs do DeLorean e eles já organizaram eventos onde os donos de DeLorean fizeram uma peregrinação até a antiga casa de John DeLorean. Muitos proprietários também equiparam seus carros, como adicionando seus próprios capacitores de fluxo parecidos, igualzinho ao filme. Embora a empresa de John não tenha sobrevivido, essa trilogia de filmes imortalizou o carro de DeLorean de um jeito que ele nunca imaginou. Curiosamente, essa não é o fim da história do DeLorean. Mesmo depois que a DeLorean Motor Company foi fechada, o DeLorean Motor Company DeLorean ainda era disputado por colecionadores e fãs de cinema. Claro, esses carros antigos e problemáticos frequentemente precisavam de reparos, e não havia muitas peças da DeLorean Motor Company disponíveis. Após o fechamento da fábrica da DeLorean Motor Company em Belfast, uma empresa de liquidação comprou todas as peças restantes e as armazenou. Essas peças foram usadas por anos por Stephen Wine, mecânico do Texas especializado em DeLoreans. Em 1997, Stephen Wine comprou todo o estoque de peças de DeLorean para vender aos fãs. Ele comprou as peças do carro e todos os documentos deixados na fábrica de Belfast. Isso incluía projetos para fabricar um DeLorean Motor Company DeLorean original. Com todas essas informações à sua disposição, Wayne decidiu que iria ajudar a construir novos DeLoreans em sua oficina. Em 2015, o Congresso aprovou o Fixing America's Surface Transportation Act, permitindo a fabricação limitada de réplicas de carros, desde que seguissem padrões modernos de segurança e produção. A empolgação cresceu entre fãs interessados em adquirir um novo DeLorean Motor Company, 12 DeLorean com peças originais. A produção ficou parada por anos, por problemas legais com a Administração Nacional de Segurança no Trânsito e questões sobre os direitos do nome DeLorean Motor Company. Mas, embora esses problemas legais ainda persistam, Wayne conseguiu finalmente adquirir os direitos sobre o nome DeLorean Motor Company. Anunciou que o primeiro carro da nova DeLorean Motor Company será produzido em breve. Eles vão lançar em breve o DeLorean Alpha 5 veículo elétrico, um esportivo elétrico de luxo. Enfim, a DeLorean Motor Company pode se tornar a marca de carros do futuro como John sempre quis. A tragédia é que John DeLorean não viu seu carro se tornar popular nem sua empresa ser revivida. Ele faleceu em 2005 sozinho em um pequeno apartamento sem saber do legado de seus carros. Uma pergunta rápida: sabia que, assim como John DeLorean, o criador da Lamborghini também se inspirou na Ferrari? Exceto por um detalhe: a Lamborghini foi criada para se vingar da Ferrari. Isso mesmo, a Lamborghini surgiu por vingança de um fazendeiro de tratores e ex-prisioneiro de guerra. É uma história incrível. Clique na miniatura para assistir agora. Te vejo lá. Valeu!